Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Recebi a pior tarefa do mundo. Mas foi a vida que eu escolhi. A vida do crime de fazer as pessoas pagarem pelas suas traições. Confesso que não gosto de fazer nada disso. Tirar a vida de outra pessoa. Deus me perdoe. Na verdade, o que eu já fiz não tem perdão. Talvez eu consiga me livrar desse mundo um dia e entre na igreja para poder receber a minha bênção. Mas não é hoje esse dia. Estava na minha casa, assistindo meu time jogar na televisão, quando recebi a ligação do Milhopan. Ele é o líder da nossa comunidade, o traficante-chefe. Todos nós devemos obediência a ele. Pardal, tenho um trabalho para você. Venha para cá agora. O chato era que a partida estava em um momento decisivo, chegando na reta final, e estávamos pressionando o time adversário. Mas o chefe não pode esperar. Desci rapidamente pelas escadarias da comunidade até a boca. É o seguinte, o Triguinho, conhece ele, não é? Sim. Ele nos delatou. É um maldito. E nessa hora, ele soltou uma dezena de outros palavrões. Mas ele fugiu para uma cidade que é controlada por outra facção. Ele deve, aquele safado, estar sendo protegido. Não temos como acertar as contas com ele por hora. Mas tem algo que podemos fazer. E nessa hora, eu já havia pensado: matar alguém. Que é como sempre resolvemos a situação. Mas o que ele falou a seguir, eu não estava esperando muito. Você conhece a região despovoada? Fiz que sim com a cabeça, e ele finalizou. Pois bem, dizem que em uma casa mora o seu Tavares, que é o avô dele. O Triguinho ama aquele velho. Preciso que você vá lá e mate ele. Simples assim. Para eles é tudo simples assim. Mate, enterre, suma com o corpo. Simples assim. Mas aquela situação não era simples assim. Essa região na comunidade ficava em um lugar muito alto, de difícil acesso, no meio de um matagal terrível, e ainda por cima, dizem que é um lugar mal assombrado. Ninguém lá gosta de sequer mencionar aquele lugar. Anos atrás, eles usavam esse lugar como uma rota de fuga da polícia. Mas em um belo dia, no local que eles conseguiam escapar, que era um acesso estreito, uma pedra havia rolado com as chuvas do dia anterior e fechado aquele lugar. Os bandidos, sem conseguir escapar por ali, foram chacinados pela polícia e enterrados ali mesmo, o que tornou a aura do lugar ainda mais macabra e assustadora. Tentei disfarçar a minha preocupação e com o medo da tarefa, mas Milhopan terminou me dando um tapinha nas costas. Conto contigo. Realize essa tarefa hoje ainda. E saiu, me deixando em pé naquele lugar, pensativo por alguns segundos. Fui em casa, peguei a minha arma, escondi embaixo da camisa e fui até a região despovoada. De lá que saem vários canos de água que alimentam as casas da região. Existe um senhor que toma conta das bombas, mas ele nunca fala nada. Ele sabe que não pode falar nada, mas eu passei evitando ele.
Depois, mais acima, um matagal que eu precisava explorar. No canto, eu notei um menino esquisito que parecia me evitar a todo custo, se esgueirando e se escondendo entre as árvores. Segui o meu caminho apreensivo. Jurava que escutei alguns sussurros e algo me chamando pelo caminho. Mesmo prestes a cometer um crime, eu estava com o meu crucifixo. Estava apegado à sua imagem para me proteger de forças além da minha imaginação. Uma hora, eu encontrei o garoto ali abaixado. Ele olhou fundo dos meus olhos e disse: Você vai matar o Tavares, não vai? Na hora, o meu coração quase saltou do peito. Como ele sabia disso? Eu nem precisei responder e ele me disse a direção e em qual casa o velho morava. Agradeci baixinho e segui em direção à casa do homem. Do lado de fora, era uma casa bem velha, com a fachada toda descascando. Umas partes já estavam no tijolo e sendo comida. Aparentava ser uma casa com apenas 4 cômodos, bem humilde e pequena. Eu queria fazer logo o meu serviço e ir embora. Quando olhei pela janela, outro susto. Na sala, havia apenas uma cadeira de balanço, uma pequena mesa e uma televisão pequena daquelas de tubo de imagem em cima. A cadeira de balanço estava se mexendo, mesmo sem ter ninguém em cima dela. O vento começou a soprar muito forte, fazendo a cortina da janela balançar e se fechar na minha frente. Agarrei novamente o crucifixo, tremendo de medo, e tirei a minha arma da cintura. Girei a maçaneta da porta e, para minha surpresa, ela não estava trancada. Assim que entrei, o velho estava sentado na cadeira. Não sei como, mas segundos antes não tinha ninguém ali. Engoli em seco. Ele assistia alguma coisa na televisão, mas o som estava muito baixo. E quando eu dei uma olhada na imagem, ela estava muito turva e cheia de estática. Seu Tavares, estou aqui para matar o senhor. São ordens e eu preciso cumpri-las. Não sei bem por que eu disse aquilo, mas sei lá. Achei que seria mais educado preparar aquele velho para o que estava por vir. Quando ele se virou, eu levei um choque de realidade. Era um velho que aparentava ter mais de 100 anos. Estava sem os olhos. Buracos tomavam conta do lugar. Eu juro que por uma fração de segundo eu vi alguns vermes andando ali dentro, bem no fundo. Mas ele me respondeu, com uma voz grossa e poderosa. Me disse que já era muito velho, que não podia nem mais andar e que estava fazendo um tempo extra nesse mundo. Ele apenas pediu que fosse algo bem rápido e indolor. Nessa hora, ele levantou o pano que cobria suas pernas. Mas ele não tinha mais perna. Estavam ambas amputadas. Eu vi as cicatrizes. Ele gritou para mim com sua boca tremendo sem dentes. Puxa logo o gatilho, menino. Antes, eu só quero morrer. Eu juro que tentei. O velho estava ali me encarando, esticando as mãos querendo me agarrar. Me afastei até a porta da casa. Ele pulou da cadeira para o chão e veio se arrastando na minha direção, e dizendo palavras como "me mate", em tom de desespero. Na hora não sei o que deu em mim. Fiquei com medo. Fracassei. Senti o crucifixo queimando no meu peito. Fechei a porta atrás de mim e saí de lá correndo. Era só ter puxado o gatilho. Hoje, tenho que viver isolado em uma outra cidade, com o medo de a qualquer momento alguém vier por trás de mim e puxar o gatilho, me levando embora dessa vida.
Um ladrão de bancos anda assaltando a Redondeza, uma cidade do interior, se viu na madrugada vítima de um bandido da mais alta periculosidade, conhecido como Timóteo, ladrão de galinhas. Ele parece ter evoluído. Depois das galinhas, passou a roubar mercearias, padarias e pequenos comércios locais. A polícia estava de olho no meliante, mas nunca achava o seu esconderijo. A coisa saiu de controle quando ele resolveu roubar o banco da cidade, o único que funcionava ali, aonde as pessoas depositavam seus parcos recursos. Ele era um homem solitário e muito calado, mas desde a infância ele causa problemas. Não completou a escola, pois batia sempre nos seus colegas, roubava seus pertences. A sua mãe o abandonou ainda pequeno. Na verdade, o jogou na casa dos avós, que mais pareciam dois defuntos que mal saíam da cama, muito velhos e doentes. A criança cresceu sem nenhuma instrução adequada. Tinha que roubar, se quisesse alguma coisa para comer. Dizem que ele fez um pacto com uma santa quando criança. Ela tinha dito que, como sua infância foi terrível, ele ganharia um espaço especial no céu e que a santa o amaria e o protegeria de todos os males desse mundo. Talvez fosse mais uma das amigas imaginárias que ele colecionava. A pequena delegacia da cidade estava agitada. As pessoas andando para lá e para cá. O delegado em dúvida se chamava ajuda ou não. Ô Tobias, você acha que dá conta com seus 5 homens do meliante e seu ajudante? Tobias coçou a cabeça. Assim como o delegado, não queria demonstrar medo e fraqueza, pedindo ajuda. Ele não queria dizer que não dava conta. Seriam 6 homens, contra apenas 2. 3 para 1. Deveria ser moleza. Tobias então respondeu que daria conta sim, facilmente. Mas se ele tivesse os rins enfraquecidos, certamente nessa hora, algumas gotas de mijo sujariam a sua calça. Ele então deu a ordem e o camburão da polícia partiu para o banco. Não sabiam como, mas Timóteo tinha arranjado a ajuda de um cara local, também bem perigoso. Eles se uniram para roubar o banco. Não se sabe de quem foi a ideia, mas com certeza eles não deveriam estar com juízo perfeito para tentarem algo tão ousado. Os comércios locais, as pessoas depois de algumas horas fingiam que não tinha nada demais. Agora um banco, mexeram com coisa muito grande. Quando a polícia chegou no local, pediu que os 2 se rendessem, que a polícia estava em maior número e eles não tinham como escapar. Eles estavam dentro de uma sala, com 2 reféns e a mochila lotada de dinheiro. Rolou ali uma negociação entre as partes, daquele tipo que os bandidos nunca saem ganhando. Talvez a chance de continuarem vivos seja a melhor oferta. Mas muitos não aceitariam ir presos sem lutar. Timóteo, então, sem muito juízo, o que já era conhecido por todos, começou a atirar pelas janelas, tentando acertar os policiais. O homem estava muito bem armado. Tinha munição para um dia inteiro. Assim que ele entrou no banco, ele de um lado e o seu comparsa do outro, renderam e mataram os seguranças, roubando assim suas armas e munição. Os homens estavam para o perigo. Assim que o tiroteio começou, seu comparsa conseguiu matar um policial antes de cair morto. Timóteo seguia atirando e acertando os policiais. O bandido estava com a mira calibrada. Tobias gritou no rádio que estavam precisando de reforços. O delegado tomava seu cafezinho tranquilo.
só esperando as boas notícias. Essa certamente não era uma que ele estava esperando. Não tem reforços, Tobias. Faça o seu trabalho, homem. E desligou o telefone. Timóteo, se aproveitando da confusão, ferido na barriga por 2 tiros que os policiais acertaram, conseguiu fugir pelos fundos da delegacia e entrou em uma mata logo atrás, sumindo entre os arbustos. Os policiais demoraram a perceber que o criminoso havia fugido. Os policiais tinham um trabalho a ser feito primeiro: levar os feridos para o hospital e se reagruparem para perseguir um bandido mato adentro. Tobias, que tinha levado um tiro na perna, achava que Timóteo não ia muito longe. Achava que seu ferimento era mortal. E ele estava certo. O ferimento era mortal. Timóteo estaria morto em pouco tempo, se não tivesse trombado com um antigo amigo. Desses de fala mansa, coerente, uma pessoa manipuladora e convincente. Ele se abaixou e ficou olhando para Timóteo, que o mandou ir embora. Não me reconhece, Timóteo? Posso salvar a sua vida. Timóteo apenas perguntou como ele poderia fazer isso. Sabia que estava condenado. O homem, então, de dentro de um bolso da sua camisa, retirou um papel. Basta assinar esse papel com o seu sangue. E assim foi feito. Timóteo assinou. O homem colocou as mãos na ferida do bandido e logo elas cicatrizaram. Mas ele fez um alerta. Eu lhe dei a chance de viver de novo. Você vai se sentir mais vivo, mais forte, mais invencível. Mas pessoas invencíveis morreram antes. Você não é imortal. Tome cuidado. Na delegacia, os policiais tinham pedido ajuda ao município vizinho. Em pouco tempo, a cidade estava lotada de policiais e cães farejadores. Todos adentraram a mata. Por todos os lugares que passavam, eles viam sinais de morte e destruição. Abismado, os policiais não sabiam se estavam perseguindo um ser humano ou um demônio. As buscas agora estavam mais perigosas do que pareciam no começo. Timóteo seguia com sangue nos olhos, fazendo vítimas e destruindo tudo que via pela frente. O homem não conseguia mais fazer como antes. Depois de um delito, ele se escondia, e ninguém achava. Agora ele estava se achando um ser supremo. Nada poderia o parar. Chegando em uma fazenda do maior proprietário de gados do estado, ele tentou assaltar a casa. Uma mansão super luxuosa, cheia de riquezas. Os olhos de Timóteo pareciam de um menino deslumbrado. Assim que ele colocou a mão em algumas joias que estavam na sala, 2 capangas sem muita cerimônia abriram fogo. Timóteo ainda pulou neles, tentou brigar. Mas os homens eram treinados, fortes. Já estavam acostumados a acabar com a graça de bandidos de propriedade. O capataz-chefe apenas pediu que jogassem Timóteo na vala e esperassem morrer para enterrar. Na vala, Timóteo recebeu a visita do seu amigo novamente. Ele veio buscar o que estava assinado no contrato. Ele veio buscar a alma de Timóteo. O homem não tinha nem forças para protestar. Seu corpo foi reduzido a pó quando sua alma fora levada. Quando a polícia chegou na fazenda e nada encontrou, foram embora para a caçada continuar. Nos dias seguintes em que a caçada continuou, a alma de Timóteo já queimava no inferno, sofrendo bem mais do que sofreu na vida. A santa Timóteo, a santa o enganou.